1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, é o texto inicial que vamos explorar nessa noite. 1 Crônicas 12, 1, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela. Diz: são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Você já teve um momento na sua vida que você disse: eu estou passando por um inferno? Já teve? Já aconteceu com você? Winston Churchill foi um grande líder britânico, foi primeiro-ministro do Reino Unido. Ele disse o seguinte: se você está passando pelo inferno, continue. Se você está passando pelo inferno, não há outra coisa a fazer senão continuar. Em que contexto ele disse isso? Como líder do Reino Unido, ele enfrentou um dos momentos mais sombrios da história britânica. É verão de 1940, todos nós aqui praticamente não havíamos nascido. A máquina de guerra nazista já havia derrotado a França e agora os Estados Unidos estavam neutros e o Reino Unido estava sozinho. E o inferno dos britânicos era Londres, a capital, sendo bombardeada, o que se chamou de Blitz, sendo bombardeada pelos alemães. E a invasão alemã parecia que ia acontecer a qualquer hora. E muitos dos próprios auxiliares de Winston Churchill diziam para ele: olha, peça trégua, peça paz, faça um acordo com Hitler. Mas Churchill recusou-se a ceder. E ele proferiu discursos mobilizando o povo, mexendo com a alma da nação e deixando claro que eles lutariam contra os alemães nas praias, nos campos e nas ruas. E o Winston Churchill conseguiu transformar o medo em determinação e coragem. E por isso ele diz: se você está no inferno, a única saída é seguir em frente. Parênteses, qual foi o desfecho desse momento histórico? Foi de uma vitória estratégica e decisiva do que se chamou a Royal Air Force, as Forças Unidas, né, que forçou Hitler a cancelar os planos de invasão do Reino Unido, e essa foi a primeira grande derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Mas eu não estou aqui para falar de Churchill, nós estamos falando de 1 Crônicas 12, e o personagem é Davi, ungido de Deus, aquele que Deus escolheu para reinar sobre seu povo escolhido. Davi também estava vivendo um inferno pessoal. O capítulo 12 vai narrar o apoio que Davi recebe de homens valentes nesse momento de extrema dificuldade. A dificuldade de Davi era que ele estava durante muitos anos vivendo como fugitivo. Ele ainda não era rei, Saul ainda era o rei, e Saul sabia que Davi seria o seu sucessor, e cheio de inveja, Saul começa a persegui-lo. Então Davi está sofrendo perseguição, isolamento e incerteza. Como vimos aqui no versículo 1, você percebeu junto comigo, eles vão até Davi em que lugar? Em Ziclag. Ziclag é um lugar de fuga, não é a terra de Davi, não é Jerusalém. Ele está banido, ele não pode circular livremente em Israel, ele é um exilado, e Ziclag é território, sabe de quem? Dos filisteus, o povo inimigo de Davi, o povo inimigo do povo de Deus, para que ele não fosse morto pelo rei Saul. O versículo 8 também vai dizer algo mais. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar. Veja, Davi está no deserto. Os homens que vão a Davi aonde? No palácio? Não, ele está no deserto, lugar de desconforto. Talvez fosse a caverna chamada caverna de Adulão, ou uma fortaleza em Engedi. O fato é que Davi está em lugares áridos, quentes, desconfortáveis, se escondendo entre rochas. Davi não está no palácio. Davi vive com medo de traição.
Então, além de banido, em desconforto, ele tem sempre o medo de ser traído. O versículo 17 diz assim, olha, Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou dizendo, se vós vindes a mim, os filhos de Benjamim são da tribo de Saul. Davi diz assim para ele, se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais veja e repreenda. Veja que Davi está com medo. Ele não sabe qual é a intenção das pessoas que vão até ele. Ele já havia sido traído tantas vezes que agora, quando esses benjamitas aparecem, ele não pode fazer uma aliança, ele não pode apertar a mão dessas pessoas de imediato. Primeiro ele tem que confrontar, ele tem que saber porque está vivendo constantemente com medo de ser traído e entregue a Saul. Aquilo podia ser uma traição. Banido, em desconforto, com medo de traição e sob ameaça. Juntando tudo que lemos até aqui, você percebe que Davi está numa posição político-militar complicada. Porque os israelitas estão vendo Davi como traidor, porque Davi foi se esconder entre os filisteus. Os filisteus, por sua vez, não confiam em Davi, porque Davi é um israelita poderoso. Davi está, como se diz, entre a cruz e a espada, passando pelo inferno. E continua sendo ungido de Deus para o trono de Israel, mesmo naquele momento. E o meu ponto para você e para mim, nessa noite, é que este capítulo vai descrever um exército de homens valentes de Deus, que foi se formando ao redor dele, nesse momento mais complicado da sua vida. Homens que escolheram se juntar a um perdedor, ao desconforto, ao medo da traição e à ameaça. Se juntaram ao homem que vivia de favores em cavernas. Se juntaram ao líder que não tinha nada a oferecer além de uma caverna úmida e deserto. E naquele momento da história de Israel, o compromisso com o plano de Deus significava abraçar o deserto. O compromisso com Deus significa desconforto, significava incerteza, possibilidade de traição. O cenário era o pior possível. E olha que interessante como esses homens são corajosos ao se juntar a Davi. Eu quero destacar um detalhe que aparece lá no versículo 15, sobre os filhos de Gade, uma das tribos de Israel, que foram se juntar a Davi. O verso 15 diz, são estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Esse versículo traz um detalhe da disposição desses homens em suportar as dificuldades. Resumindo o que esse versículo está falando, eles foram a Davi na época das cheias. A correnteza do rio matava pessoas. E o texto faz questão de dizer que foi exatamente no mês quando o rio transbordava. E muitos olhavam para aquele rio e roíam a corda. Talvez diziam, não dá para passar agora, vamos esperar. O plano de Deus pode esperar, Deus vai cuidar de Davi. De maneira alguma. Eles avançaram exatamente naquele momento, porque o dever de fazer a obra de Deus era maior que o risco de afogamento. Esse exército de homens, muito bonito de perceber isso no capítulo, não era uma massa uniforme, todos iguais, fazendo a mesma coisa. Era um mosaico de especialidades diferentes. Cada tribo trouxe para Davi e para o plano de Deus poderes diferentes, ferramentas diferentes, e eu trago alguns exemplos, não todos. Por exemplo, versículo 2, os benjamitas. O versículo 2 diz, tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim.
Você percebe aqui que são guerreiros que atiram com as duas mãos de forma precisa. Eles têm versatilidade tática, garantem ataque à distância em qualquer ângulo, eles não têm pontos cegos. O verso de número 8, por sua vez, vai dizer que dos gaditas passaram-se a Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, o rosto como de leões, ligeiros como gazelas. Então os benjamitas atiram com arco, com funda, já os de Gade não. Eles são ferozes, ágeis, é a tropa de choque. Os que avançam com escudo e lança e espada e protegem a Davi. Versículo 20 e 21 vai nos dizer o seguinte. Verso 20 e 21 fala da tribo de Manassés. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josbade, Jadiael, Micael, vários nomes aqui. E o versículo 21 diz: estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército. Capitães, chefes de milhares, são líderes que trazem estrutura, trazem ordem hierárquica, experiência militar e organizam o grupo que se achega a Davi. Benjamim, Gade, Manassés, cada um com uma habilidade diferente. Outra habilidade diferente é da tribo de Levi, da casa de Arão, verso 26 a 28. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Qual a especialidade dessa tribo aqui? Levi é o líder dos religiosos de Israel. Aqui nós temos o zelo religioso também se envolvendo com o propósito de Deus em Davi, trazendo legitimidade espiritual. A aprovação de Deus está com esse exército. O suporte sacerdotal está aí. Temos também a tribo de Efraim, citada no versículo 30. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Aqui fala de homens que têm reputação e valor, homens renomados, valentes, afamados. São homens que têm influência social. A presença deles no exército de Davi vai trazer prestígio, autoridade ao governo de Davi no deserto. Nós temos, por último, eu quero citar o versículo 32, a tribo de Issacar, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Olha que interessante o diferencial de Issacar. Esses eram entendidos do tempo. Eles entendiam e tinham discernimento político e espiritual. São os caras da ciência dos tempos, a inteligência. Todo o exército de todo o país tem um grupo de inteligência. A tribo de Issacar era a inteligência ao lado de Davi. Que horas agir? Como? Quando? Em que momento? Vamos dizer que Issacar é o GPS estratégico desse povo de Davi. Olhando para tudo isso, que lição trazemos para nós hoje? Para nossa caminhada cristã, para este ano que se inicia, a lição é muito simples. Abraçar a obra de Deus de verdade inclui abraçar as dificuldades envolvidas para manter esse compromisso. Você está disposto a ser leal a Cristo e à Igreja de Cristo, até mesmo no deserto e na caverna? Você percebe que esse texto nos mostra que a pressão, a dificuldade, tem um papel de filtragem. Ela é necessária. O crente que é crente de verdade sabe e espera dificuldades porque elas são necessárias. Porque a dificuldade é um filtro que separa o fogo de palha, o entusiasmo momentâneo,
da convicção profunda. É a dificuldade que separa as coisas. Alguns hoje continuam indo para o deserto batalhar a favor de Cristo, o filho de Davi. Você tem sido um deles? Você tem sido um desses do capítulo 12, fazendo uma comparação, que deixa o conforto de Jerusalém, deixa o palácio, deixa a sua terra, deixa a sua casa, e vai batalhar a favor do Senhor, do plano do Senhor? Alguns vão, mas a maioria prefere roer a corda. O que é que você vai fazer esse ano? Você vai roer a corda ou você vai para o deserto quando for necessário? O que significa roer a corda? Uma expressão tão comum. Roer a corda significa faltar a um compromisso. Eu tenho um acordo e não cumpro. A origem dessa expressão roer a corda é controversa. Uma das explicações é de um animal que está preso por uma corda e ele rói a corda para escapar. Porque ele não aceita o domínio que está sendo imposto, o trabalho que ele tem que fazer, e ele quebra o vínculo, ele rói a corda para escapar daquilo. Eu tenho dificuldade de imaginar, em percentuais, quantos são os cristãos que realmente estão aceitando o deserto e quantos estão roendo a corda. E eu fiquei pensando em como trazer isso para nós hoje, e eu pensei na figura do crente que não vai para o deserto, eu pensei na figura do crente gourmet. A gente pode chamar também de crente fofo. E ele é totalmente diferente do crente raiz. O crente que vai até o filho de Davi, Jesus Cristo, no deserto. O crente raiz topa tudo, mas o crente fofo não. E para que isso fique claro para nós, eu tenho alguns exemplos. O crente gourmet é assim. Quando o pastor não dá alguma atenção para ele, ou ele acha que o pastor não deu atenção, ou alguém não olhou assim de maneira simpática para ele abandona a missão. Porque ele é fofo, ele é gourmet, ele quer conforto, ele quer palácio. O crente raiz, não. O crente gourmet, quando ele é corrigido, quando ele é cobrado, coisa pequena que seja, quando ele é criticado para que ele cresça, ele não gosta. Ele fica ressentido. O crente raiz não, ele pede para ser repreendido, ele louva, ele agradece a Deus quando leva uma bronca. Porque ele é raiz, ele quer crescer. O crente fofo, ele até olha lá para um ministério na igreja, ministério tal. Bom, o que é que tem que fazer nesse ministério? Ter que me comprometer uma noite na semana, vou ter que gastar tantas horas. Não quero, eu sou crente fofo. Eu sou crente gourmet. Eu quero o conforto do palácio. Eu quero ficar de boa. Se a tarefa na igreja envolve sair da zona de conforto, ele pula fora. Crente gourmet. Ele não está na lista dos valentes que se juntam a Davi e a Cristo. O crente gourmet é o seguinte, ele está com sono, ele está cansado, ele fica em casa. Aí, para o trabalho ele vai a qualquer custo, com certeza, porque se não for para o trabalho, lascou, né? Mas a igreja não. Por quê? Porque ele é fofo, ele é gourmet. E mesmo quando ele vem para a igreja com sono, metade do culto ele dorme. Geralmente é a parte do sermão que dá mais sono. E ele está ali, não tem o que fazer, então ele dá aquela relaxada. Você pode fazer isso em série, filme, que você assiste com a família. Eu faço. Ultimamente, eu sou o primeiro a dormir e o último a acordar nas séries. Mas tudo bem, ali você não está perdendo nada mesmo. Mas crente raiz não dorme na palavra, não. Crente raiz, ele quer aproveitar cada verdade, cada princípio, cada ensinamento de Deus para a vida dele. O crente gourmet, se a coisa encaixa na agenda dele, ele vai. Ele vai para a oração, ele vai para a escola bíblica, ele vai para o ministério, ele vai para a igreja, ele vai para o acampamento, ele vai para o day camp, se encaixa. Se não encaixa, ele não vai.
O crente gourmet, quando ele passa por problemas, está muito difícil, eu já vi isso acontecer algumas vezes, ele se ausenta. Não, está muito difícil a minha vida. Quando as coisas se ajeitarem, eu volto para a igreja. Não faz sentido algum isso. No momento que as coisas estão difíceis, é o momento que mais você tem que estar engajado na vida da igreja. O crente gourmet, ele se distrai digitalmente. Ele é crente fofo, ele só gosta de coisinhas gostosas. Então ele adora a distração digital do celular dele, e o celular dele engole tudo. Ele não faz oração em casa, não lê a Bíblia. Até a atenção do culto dele fica desviada pelo celular, porque ele é fofo. Ele gosta de coisas fofas. Ele não é raiz. Ele não é desses valentes que foram até Davi no deserto. O crente gourmet, quando tem um conflito de opinião, ele quer uma coisa e algo é feito de outro jeito, ele já torce o nariz e acaba até se afastando. Se alguma coisa na igreja não está caminhando muito bem, ele se dedicou, o trabalho não deu certo, ele até fez, mas deu um problema, não deu certo, estou fora. Crente gourmet, ele lava as mãos, ele não está nem aí. O crente raiz não, ele vai perseverar e vai tentar fazer de novo e de outra forma, porque ele é valente, ele se junta a Davi no deserto. O crente gourmet, sabe o que interessa a ele na igreja? Os amiguinhos dele, as pessoas que ele gosta. É com essas pessoas que conversa, é com essas pessoas que dá atenção, é essas pessoas que cumprimentam. Os demais não têm importância alguma, ele nem conhece, nem sabe que existem outras pessoas com problemas. Crente raiz é aquele crente que cumprimenta todo mundo, se dá bem com todo mundo, se preocupa com todo mundo, porque o compromisso dele é com a obra de Deus e não com os próprios amiguinhos. Ele não é fofo, ele não é gourmet. O crente gourmet paralisa. Problema de saúde, ele paralisa. Ele fica de luto, ele paralisa. Ele sofre uma perda, uma perseguição familiar. Ele sente que Deus está em silêncio. Culto é chato, o dirigente é desagradável, a música foi ruim, ele paralisa, ele não consegue. Por quê? Porque ele é fofo, ele é gourmet. Posto tudo isso, todos esses exemplos práticos, entenda que apoiar o plano de Deus quando tudo vai bem é uma coisa. Sentar, assistir o culto, ar-condicionado, tudo de boa, iluminação, legal. Agora, o que prova o zelo pelo filho de Davi é a postura na hora da dificuldade. Eu queria pensar com você brevemente agora, por que alguns crentes são fofos? Por que alguns crentes são gourmet? Por que alguns crentes querem ficar no palácio, sendo que o plano de Deus está no deserto? Primeiro, é falta de raiz. O crente gourmet não tem raiz. Lembra da parábola do semeador? Lembra quando Jesus diz? Quando não tem raiz, a perseguição, a tribulação acontece. O crente sem raiz profunda, ele se escandaliza. O crente gourmet é o crente que se contenta com pouco da palavra. Ele acha que só um sermãozinho de vez em quando está bom. Ele não vê valor numa aula de escola bíblica. Ele não vê valor no estudo sério das Escrituras, no dia a dia. Ele não vê valor em se aprofundar. Então ele não conhece profundamente o amor de Deus, o plano de Deus. Ele não tem raiz. E quando uma planta não tem raiz, e ela sofre com uma tempestade, um vento, ela é arrancada. O crente gourmet é gourmet porque ele não tem raiz. Segundo lugar, o crente é gourmet por causa das expectativas que ele cria. Quais são as expectativas do crente fofo? Expectativa de facilidade. Ele vê Deus como um facilitador da vida dele. A unção de Deus como um escudo contra problemas. Não, agora eu tenho Deus, então o meu lugar é o palácio, não é o deserto. Agora eu tenho Deus, agora vai dar tudo certo, agora vai tudo se encaixar.
As expectativas sobre o que Deus tem para ele são erradas. Quando o aperto vem, o problema vem, essa expectativa mentirosa desestabiliza ele. Ele acha que Deus falhou. Ele acha que Deus abandonou. O crente fofo tem um Deus fofo que dá coisas fofas. Só tem um problema. O Deus fofo que dá coisas fofas não existe. O crente é fofo quando ele tem expectativas de facilidade. Falta de raiz, expectativas erradas e, terceiro lugar, individualismo. O crente é fofo porque ele só pensa em si. Ele está no reino, ele está na igreja, mas ele está pensando em si, na caminhada dele, no bem-estar dele, na própria segurança. Nenhum desses valentes de Davi, no capítulo 12, estão pensando em si. Eles estão pensando no ungido de Deus, eles estão pensando em Davi, eles estão pensando no plano de Deus, eles estão pensando no povo de Deus, e estão ali entregando tudo para Deus. É totalmente diferente de um crente fofo. Quando o crente fofo só pensa em si, é assim que o crente fofo vive, ele não faz nada na igreja. Ele se dedica pouco. Para ele basta aquilo que nutre o que ele sente que precisa, o seu mínimo dever necessário. Ele não vê um projeto de Deus para abraçar. Ele não vê uma causa pela qual orar. Ele é fofo. Ele só olha para si. A pergunta que não quer calar em 2026. Você vai pagar o preço por Cristo ou roer a corda quando as dificuldades virão? Eu não quero ser profeta de tragédia. Mas o ano de 2026 vai trazer problemas. Para mim, para você. Nós vivemos problemas, nós vivemos dificuldades. A questão é como é que nós vamos reagir. Enquanto a maioria vai escolher o conforto do palácio, poucos vão aceitar atravessar o rio quando ele estiver enchendo. Poucos vão aceitar escolher o deserto e a caverna. Sabe, qual é o antídoto contra a fofura espiritual? Qual é o antídoto para você não se tornar um crente gourmet? Força de vontade não basta. Não basta você dizer aqui hoje, bom, então eu vou ser um crente raiz, eu vou dar o sangue, eu vou me dedicar. Ótimo, mas isso não basta. Quando olhamos para 1 Crônicas 12 por inteiro, parece que é uma longa lista de nomes, mas é muito mais do que isso. 1 Crônicas 12 é um manual de resistência. É um manual que transforma crentes fofos e gourmets em crentes raiz. Temos aqui forças de blindagem diversas, forças que nos tornam blindados a essa fofura espiritual. Eu quero citar apenas algumas delas. A primeira está no versículo 18. Para que você não seja um crente fofo, é preciso o revestimento do Espírito, a força que vem do alto. O versículo 8 vai dizer assim, olha, dos gaditas, versículo 18, perdão, então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Veja que interessante como a palavra de Deus nos diz, quando o Espírito entra em Amassai, este homem, então ele oferece o seu compromisso para Davi, para a causa de Deus. Ele vai para o deserto, ele vai para a caverna, ele deixa o conforto. Essa força do alto é a blindagem contra a nossa própria fragilidade humana. Eu tenho uma notícia ruim, todos nós aqui, por natureza, somos crentes fofos. Todos nós aqui, pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria vontade carnal, queremos ser gourmet. O ímpeto carnal leva ao palácio, mas o Espírito literalmente vestiu Amassai, revestiu Amassai, para que ele se juntasse ao plano de Deus
que trazia desconforto, insegurança, medo e tudo mais. Então, o que impede você nesse ano de 2026 de roer a corda na obra de Deus, na causa de Deus, no Evangelho, não é a sua força, é o Espírito. A nossa própria carne diz: roa a corda, pisa no freio, se afasta, não perca tempo com isso, deixa para lá, deixa que outros fazem. Se você abrir o teu coração para o Espírito Santo mexer com você, ele vai te capacitar para se jogar na obra de Deus, para pregar o Evangelho, para trabalhar na igreja, para fazer a obra dele. Seja sensível a esse Espírito, orando por isso, lendo a palavra, renunciando à carne continuamente. Saiba de uma coisa, o tempo todo dentro de você funciona isso. Uma carne, uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, dizendo para você fazer, viver, agir de formas que Deus não quer, o tempo todo. E ser revestido e guiado pelo Espírito é entender isso e estar em oração o tempo todo, em conexão com a palavra, com a Bíblia o tempo todo. Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Eu não quero fazer o que eu quero. A minha natureza está dizendo para eu ficar em casa. A minha natureza carnal está dizendo para outros fazerem a obra na igreja. A minha vontade é ficar de boas. Mas Espírito Santo de Deus me guie naquilo que é correto. Esse poder sobrenatural é necessário para a gente deixar de ser crente fofo. Então, em primeiro lugar, é a força do alto, a força do Espírito. Em segundo lugar, é a força da identidade. Quando Amassai foi revestido do Espírito, o versículo 18 continua dizendo o seguinte, olha, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas, mas ele vai dizer, porque o teu Deus te ajuda. E ele se identifica e diz, ó, estamos contigo. Ele se identifica com Davi e diz, somos teus. Essa é a nossa identidade. Nós estamos do seu lado. Nós não estamos do lado de Saul. Nós não estamos do lado dos filisteus. Nós não estamos do lado daqueles que querem só conforto. Essa é a nossa identidade. Nós não somos interesseiros. Nós somos parte da família de Deus. Por que que a força da identidade nos impede de desistir? Porque quem não sabe a que grupo pertence, rói a corda quando aparece alguma coisa melhor. Ah, tem uma coisa mais legal para fazer. Ah, tem uma igreja mais sofisticada para ir. Ah, tem... Então, você não tem uma identidade firmada. Você sai e vai para outro lugar. É por isso que o apóstolo Paulo, não sei se você já percebeu, mas ele gasta muito mais tempo do que a gente gastaria nas cartas que ele escreveu, falando da nossa identidade em Cristo. Paulo fala disso aos Efésios, por exemplo, de maneira vasta e extensa, dizendo quem eles são em Cristo. Então Paulo vai dizer, vocês foram ressuscitados em Cristo, adotados em Cristo, vocês habitam nas regiões celestiais em Cristo. Vocês foram perdoados em Cristo, vocês têm a redenção em Cristo. Ele vai dizer isso porque ele quer que nós tenhamos certeza da nossa identidade, do nosso pertencimento. A criança, o menino, ele está na igreja pelo que a igreja oferece. Mas o homem maduro está na igreja porque ele tem uma identidade em Cristo. Ele é parte do corpo de Cristo. E o compromisso dele é com aquele que morreu e ressuscitou por ele. Você não desiste de algo se você faz parte daquilo. Quando você veste a camisa, você luta por aquilo. Quem sabe a quem pertence não se vende por conveniência.
Não foge por causa do medo, não se afasta por causa do desconforto. Então, nós temos a força do alto, o enchimento do Espírito. Nós temos a força da identidade. Eu estou com você, Davi. Eu estou com Cristo. Eu estou em Cristo. E terceiro, é a força da integridade de propósito. Versículo 38. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom. Olha o texto dizendo, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. O que esse trecho do capítulo 12 está nos dizendo? Está nos dizendo que esses valentes eram valentes porque tinham integridade de propósito, coração íntegro. Eles não tinham divisões de mente, eles não tinham segundas intenções. Entenda que para eles era plano A ou plano A. O conflito interno, será que vale a pena igreja, dízimo, evangelização, ministério? O conflito interno, a mente dividida, causa muitas desistências. Você está ali, mas não está. Quem tem um pé na caverna e um pé no palácio, desiste quando a coisa aperta. Mas quando a decisão está tomada, o coração está selado, a pressão pode aumentar, a dificuldade pode crescer. Essa pessoa não vai roer a corda. Veja, esses homens valentes não estavam lá para ver, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo esse negócio de Davi ser rei. Diz que Deus falou que ele vai ser rei. Vamos ver se vai dar certo. Se fosse assim, eles estavam com a mente dividida. Eles iam fraquejar. Não era essa a postura deles. Ver se vai dar certo. Eles estavam lá para fazer dar certo. E é assim que funciona o crente raiz. Ele não está na igreja para ver se a igreja vai andar. Ele vai fazer a igreja dar certo. Ele vai fazer o evangelho avançar. Porque ele tem integridade de propósito. Ele está resolvido, como diz o versículo 38. E todos estão com esse propósito unânime. O reino de Deus é para quem quer sofrer no deserto e não só curtir o palácio. Se você evita a caverna, você nunca vai saber o que é o banquete da vitória no palácio ao lado do rei. O que é que separa os homens dos meninos? Esse ponto, a capacidade de sofrer por uma causa. Você está disposto a sofrer pela causa de Cristo? Você está disposto a se unir a esses valentes? Um menino que é palácio. Se a igreja é chata, se a igreja é pequena, como a nossa, uma pequena igreja, numa cidade pequena. Se a igreja é simples e as coisas estão dando errado. Se ninguém elogia, se a vida fica difícil, se ele não tem um destaque, o menino do palácio, se ele não tem um cargo, um elogio, se ele tem uma crítica, ele muda. Esse é o menino, é criança. Mas o homem é o homem da caverna, é o crente raiz. A dificuldade não é um convite para sair, a dificuldade é um convite para lutar, porque ele serve ao plano de Deus, ele está resolvido, ele tem esse propósito unânime, ele tem a força da identidade, ele tem a capacitação do Espírito, ele não tem tempo para roer corda, ele sofre isolamento, fracasso, desânimo, compromisso, continua. O que é que você tem que fazer quando você está passando pelo inferno? Continuar. Continue. Esses são os verdadeiros seguidores de Cristo. A pergunta final é, em 2026, você vai ser um crente fofo ou um crente raiz? Eu queria terminar com um versículo que resume o que aconteceu. E que essas palavras desse versículo sejam as palavras que definem a nossa igreja. Quando foram se juntando a Davi homens de todas as tribos, valentes guerreiros, o versículo 22 diz, porque naquele tempo
Que isso seja dito sobre esta igreja, irmãos. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar. E olha que coisa bonita, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Quando você se junta às fileiras dos valentes do exército do reino de Cristo, você pertence a esse grande exército espiritual. Junte-se a mim, junte-se ao povo dessa igreja, para formar esse exército, que este é o exército de Deus. É o exército que envolve sofrimento, perda, dor, dificuldade, renúncia, sacrifício, mas esse é o exército de Deus. O exército de Deus não está com Saul, não está no palácio, não está em Jerusalém, está na caverna, mas este é o exército de Deus. Que privilégio pertencer ao exército de Deus. Nada de ficar com o pé na caverna e o outro no palácio. A mentalidade fofa, junto com a mentalidade raiz, não funciona. Queria que você fizesse o seu voto de ano novo, agora, em oração. Quero convidar você para esse momento de resposta a essa mensagem. Eu queria que você tivesse alguns minutos para você orar aí onde você está. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e pense nisso e diga para Deus: Deus, esse ano, e tome essa decisão. Eu encorajo você a tomar a decisão correta. Esse ano eu quero ser o crente raiz, não o crente fofo. Eu quero estar entre aqueles que se unem a ti mesmo nas dificuldades e fazer a tua obra e lutar pela tua causa. Faça esse voto em oração agora. Eu quero dar um minuto para toda a igreja, cada um no seu coração, fazer esta oração diante do Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que o teu Santo Espírito seja a força do alto nos movendo a sermos valentes guerreiros da tua causa. Quero te pedir a força, Senhor, da identidade, da certeza de quem somos em Cristo. E quero te pedir, Senhor, a força da integridade de propósito, que não tenhamos uma mente dividida, um coração que uma hora quer conforto, descanso, prazer, e outra hora quer honrar e servir o Senhor. Que tenhamos unanimidade de propósito e resolução definida de batalhar pela tua causa e pela tua obra. Que seja assim ao longo desse ano de 2026 e ao longo de toda a nossa vida, tanto individual como a nossa vida como igreja. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.